Sim, o pessoal tem muita dúvida de como que você vive de renda com o ETF, né? Nilson, como é que é? Ele paga dividendo todo mês? Como é que funciona, né? Então vamos lá, primeiro, o ETF sim, o ETF na verdade ele é um ativo, um instrumento, então a gente pode ter ETF de renda fixa e ETF de renda variável. Na fase em que você está crescendo o seu patrimônio em busca de uma independência financeira, você está 100% em renda variável. Qualquer dinheiro em renda fixa, como diz o Luiz Barsi, é perda fixa. Não vale a pena, porque a renda fixa ela sempre vai ficar atrás da renda variável, porque a renda variável são investimentos em empresas. Empresa repassa a inflação para o consumidor, então ela vai sempre aumentar mais do que a renda fixa. Então, uma vez entendido isso, se você está no início da sua jornada, se você está acumulando patrimônio para uma independência financeira, você está 100% em renda variável. Você vai ver, eu já vi o ETF VT a $80, a 108, a 100, sobe e desce, sobe e desce. Lógico que não é de um dia para o outro, né? E aí a pessoa fica na dúvida, Nilson, quando eu entrar na renda, quando eu entrar no viver de renda, como é que faz com essa volatilidade? E se eu precisar vender ETF num mês de baixa, por exemplo? Boa. Né? O que acontece? Eu vou perder dinheiro por ter ETFs? As pessoas fazem essa pergunta porque aqui no Brasil não se ensina para as pessoas que existem 3 fases nos investimentos. Fase de acumulação, fase de transição e a fase de usufruto, que é viver de renda. Na fase 1, você não quer dividendo, e você quer crescer o seu patrimônio na maior taxa possível. Você quer colocar 1 e voltar 10. Quer colocar 1 e voltar 10. Às vezes volta a 17, tá? Facilmente, com ETF em 10 anos, você consegue, às vezes, 1.700%, por exemplo, tá? E aí, nesse período de acumulação, você não tem um risco elevado, você tem uma volatilidade elevada. O que é volatilidade? Mudança de preço. Agora, a volatilidade de um ETF ela é muito menor do que de uma ação individual. Uma ação da Petrobras ela pode variar de R$14 a R$30 em poucos dias. Com o ETF, você dificilmente, a não ser em eventos muito grandes como uma crise sanitária, uma guerra, você vai ver um ETF dobrar de valor ou perder a metade de valor do dia para a noite. Isso aconteceu no Covid e rapidamente, poucos dias depois, que ninguém é maluco ver o negócio a preço de banana, começa a comprar, a cotação não levou acho que 3 ou 4 dias para voltar, né? Você comprou ETF na pandemia? Comprei. Comprou bastante, ETF, cara. Bitcoin. Verdade. Carteira tá boa. Queimou tudo que tinha para poder comprar essas partes, né? Infelizmente não tinha tanto dinheiro naquela época para colocar, mas o que eu tinha disponível a gente comprou, né? E aí... Segurou? Segurei. Eu só compro, não vendo. Fase 1 você só compra, não vende nada, né? Até por isso você não tem imposto na fase 1. Fase 1 é fase de acumulação. Você só compra ETFs independente da cotação. Ah, Nilson, não vou comprar esse mês porque tá caro. Mês passado eu comprei o VT por 100, esse mês tá 110. É melhor eu esperar uma correção do mercado. Tem gente esperando correção do mercado desde 2021, não comprou 2022, não comprou 2023, e a bolsa só subiu 30%, sei lá, e a pessoa não perdeu o bonde. Então, você comprar todo mês te protege disso. Você compra todo mês, se você puder nem olhar o preço, é melhor. Você utilizou a sua reserva de emergência para comprar ETF na pandemia? É aquilo, não faça, como é que é? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Usei. Então era... A reserva de emergência naquele momento virou reserva de oportunidade, o que foi uma grande irresponsabilidade minha, porque no momento que a gente não sabia se o mundo ia acabar, se as pessoas iam morrer à torta e à direita e tudo mais, como é que eu pego a reserva de emergência e coloco ali? Mas não foi numa postura de apostador, porque eu já acompanho o mercado. Você olha um ETF que ontem estava $280, ele cai para 180, você fala, gente, são as mesmas empresas, o mundo é o mesmo, né? Pelo amor de Deus, cara, não tem como, né? Se o mundo caiu, caiu junto com o mundo, né? Não vou embora daqui, né? Então, exatamente. Isso vai voltar, isso vai passar. E tanto que passou que hoje a gente não fala nem mais sobre isso, né? Sim. Olha, a gente tá falando de 2 anos, eu acho que... Olha como já passou. Olha como já houveram outros fatos mais marcantes e vão haver maiores fatos em 2024, 2025. Sim, pode Esse é o mundão. A guerra, né? Esse é o mundão. E aí na fase 1,
que é essa primeira fase, você compra ETFs todo mês. De preferência, você não quer ETFs que pagam dividendo nesse momento, porque os ETFs que pagam dividendo... As migalhas. Eles são uma praga. Falamos disso no último episódio. Volta lá se você não assistiu. Isso aí. Falamos do o quanto é ruim viver de migalhas, gente. Exatamente. Falamos de fundo imobiliário. Tem uma polêmica lá, mas volta lá se você não assistiu. Pode continuar, por favor. Exatamente. Porque o ETF que paga dividendo, você perde... Para cada $1 que você recebe, você perde 30 centavos. Você perde 30%, né? Então, na fase 1, você quer o quê? Acumular o patrimônio. Você quer chegar no R$1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Você não quer centavinho pingando na sua conta. Porque cada $1 que cai, você está perdendo dinheiro. Para quê? Se tem ETF de acumulação. Existe o veículo correto. Se a gente quiser ir para a Lua ou para Marte, você precisa de um foguete. Você não vai inventar de ir para a Lua de avião, entendeu? Então, o ETF ele é o foguete dentro do mundo dos investimentos, que ele é o veículo correto para você ir com segurança muito mais longe do que você iria com os ativos normais. Por quê? Porque você tem um veículo próprio, um ETF de acumulação. Ele é próprio para aquela fase inicial, ele não distribui dividendo, ele reinveste o dividendo, ele tem desconto de 50% nos impostos sobre dividendos que são reinvestidos, ele tem desconto de 100% no imposto sobre herança. Ele é o veículo ideal. Aí o Zezinho das Couves, com 10 mil seguidores no Instagram, que se acha o rei da cocada preta, fica batendo boca comigo, porque fundo imobiliário é o ativo ideal para a fase de acumulação. Faltou a aula na faculdade. E aquela coisa, né? Crença você não tira da cabeça. Não. Você só reforça ou você substitui por uma crença maior. E eu acho que é isso que acontece, né? Então a renda variável, ela não é tão assim temida pelo que você está falando, né? Volatilidade não é risco. Você tem mais risco num CDB do Banco Itaú, num tesouro direto do governo brasileiro, do que numa debênture da Apple ou num fundo de índice americano. Tanto que a nota internacional de um fundo de índice americano é maior do que o Tesouro Brasileiro e é maior do que um CDB do Banco Itaú. Então, quer dizer o quê? Embora o ETF seja mais volátil, o preço dele muda mais, ele tem menos risco do que o título de renda fixa brasileira, que o preço não muda. Ele só vai ali subindo de escadinha, né? Isso falando de título que não tem marcação a mercado, que também tem volatilidade na renda fixa. Se você compra um título Tesouro IPCA 2045, ele pode cair 25% num período muito curto. Basta uma mudança na taxa de juros, uma mudança na inflação, você pode ver uma volatilidade extremamente alta no Tesouro IPCA. Ele é arriscado? Não. Teoricamente, ele é o título mais soberano que a gente tem aqui no Brasil, de menor risco. Então, volatilidade não é risco. É o primeiro conceito que tem que ficar claro aqui. Volatilidade é mudança de preço. Não quer dizer... Um imóvel pode mudar de preço várias vezes no mesmo ano. Teve uma bolha imobiliária. Não, agora tem uma Cracolândia na esquina, o preço caiu. Não, agora a prefeitura removeu a Cracolândia, botou o pessoal no abrigo, o preço subiu. Até mesmo o imóvel pode ter volatilidade de preço. Volatilidade não é risco. A escritura está lá, o imóvel é seu. O mundo é de reputação, né? Eu olho assim, cara, quando eu vejo você explicando, né? E a gente vai falar sobre o quanto você precisa ser expert ou não em ETFs, mas eu queria ter um adendo, como todas as coisas que a gente pode confiar reflete a reputação. Desde a pessoa, essa pessoa confiável, você vê que ela tem alguma reputação no mercado, né? Eu compro no Mercado Livre de um vendedor, tem reputação. O ETF tem a reputação dele, né? O gráfico que a gente está falando, aquele gráfico que é o batimento cardíaco, sobe e desce, sobe e desce. O CDB tem uma reputação, né, histórica. Eu só posso tomar decisões baseadas no histórico. Sim. A reputação das pessoas, dos investimentos como um todo, né? Isso não é diferente com o ETF. Até convido aí quem nunca viu um gráfico de ETF, sim, ou um gráfico do investimento que você está pensando ou que você está fazendo. Veja a reputação dele, veja se isso é... Sim. Afinal, todo mundo, quando quer confiar em alguém, pergunta para o amigo se é confiável. Sim, né? Verdade. Pergunta para o influenciador se pode. Pergunta para o professor se é possível. Pergunta para o Google. Pro Google, que é o professor. A busca mais comum no Google é tananã, tananã, vale a pena? Tananã, tananã, é confiável? O mundo da reputação, né? Então a gente... Pode até fazer a busca.
Família Investidora e Nilson Dias no Reclame Aqui, para ver a reputação também, né? Tudo é reputação, né?